Hoje nós precisamos falar sobre um dos clubes mais tradicionais e apaixonantes da Itália, a Atalanta Bergamasca Calcio. Localizada na charmosa cidade de Bérgamo, a Atalanta tem uma história rica e emocionante, recheada de altos e baixos, mas sempre marcada por um espírito combativo e uma ligação profunda com sua comunidade. É verdade, virou meio que modinha falar da Atalanta, principalmente após a Champions de 2020, e que agora vai ser ainda mais com essa conquista recente, mas La Dea não poderia ficar de fora dessa análise de trave a trave. Fundada em 1907, a Atalanta foi criada por um grupo de estudantes de Bérgamo, e o nome do clube é inspirado na mitologia grega, onde Atalanta era uma heroína famosa por sua velocidade. Essa escolha não poderia ser mais apropriada, pois ao longo dos anos, o clube demonstrou uma capacidade incrível de evoluir rapidamente e se adaptar às mudanças. Nos primeiros anos, a Atalanta jogava competições regionais, construindo sua reputação e ganhando o carinho dos torcedores locais. Durante sua história, o clube viveu altos e baixos como qualquer outra instituição, mas carece de mais altos, é verdade, tendo conquistado apenas um título relevante na história, a Copa Itália de 1963, motivo de orgulho local até os dias de hoje. Nos últimos anos, a Atalanta passou por uma verdadeira transformação. A chegada do técnico Gianpiero Gasperini em 2016 marcou o início de uma nova era. Sob seu comando, o time adotou um estilo de jogo mais ofensivo e empolgante, que rapidamente ganhou admiradores não só na Itália, mas no mundo todo. A temporada 19-20 foi particularmente especial, quando a Atalanta chegou às quartas de final da UEFA Champions League, um feito histórico que colocou o clube no mapa do futebol europeu, e o desempenho impressionante da equipe contra alguns dos melhores times do mundo foi uma prova do crescimento e da ambição de La Dea, como é apelidada carinhosamente pelos moradores de Bérgamo e seus torcedores em geral. A trajetória recente da Atalanta na Série A e nas competições europeias é uma prova do trabalho árduo e da visão de longo prazo do clube. O sucesso não veio da noite para o dia, mas é o resultado de uma combinação de boa gestão, investimento em talentos e uma cultura de resiliência, por que não? Os torcedores da Atalanta têm muitos motivos para se orgulhar de seu clube, que não só compete no mais alto nível, mas também mantém um forte compromisso com suas raízes e valores. Mas agora temos que falar sobre o maior momento da história desse clube, que aconteceu na última quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. A Atalanta conquista a UEFA Europa League, o seu título de maior expressão e primeira Copa Internacional. Mas o que levou o time a esse feito? Bom, para entender isso, precisamos falar sobre o estilo de jogo que Gasperini aprimorou especificamente para essa temporada. Desde o início, ele foi um técnico muito disruptivo, alternava muito bem entre os esquemas de 3 zagueiros e linha de 4, muitas vezes mudando posições de jogadores para surpreender os adversários, e parecia que os jogadores da Atalanta não tinham uma posição fixa no campo, com tanta movimentação que era produzida, tanto com a bola quanto sem ela. Mas se você analisar jogos antigos, até mesmo os daquela Champions de 2020, a atuação do time é bem diferente dessa que vimos em 2024. Nesta temporada, Gasperini conseguiu fazer uma rotatividade de campo extrema, de forma eficaz, sem bagunçar seu esquema e o entendimento dos jogadores para o que acontecia em campo. É por isso que você via todos os jogadores do meio-campo fazendo todas as funções do jogo, todas sem exceção. Aliás, com exceção do goleiro, óbvio. Se você assistisse um jogo qualquer da Atalanta, poderia imaginar que o Koopmeiners era um atacante. Se você assistisse o jogo seguinte, o veria atuando como um primeiro volante, fazendo uma função mais recuada, e na partida seguinte a essa, ele era um box-to-box. Isso também aconteceu com Ederson, Pasalic, De Roon, que chegou até a jogar como zagueiro, mas pisava na área diversas vezes. Então, cara, é impressionante a rotatividade do time em campo, que Gasperini conseguiu aprimorar, já que era algo que sempre fez parte do seu trabalho, mas nunca foi tão efetivo como agora. E a campanha nessa competição foi excelente, caiu em um grupo sem tanta dificuldade, é verdade, com apenas o Sporting fazendo força para tirar sua primeira posição, mas também com o recente Sturm Graz da Áustria, complicando os jogos. Eles passaram em primeiro e com isso escaparam da repescagem com os terceiros colocados da Champions, e nas oitavas acabaram pegando novamente o Sporting, que já tinha enfrentado na fase de grupos. Foram 2 boas partidas, mas que no geral a Atalanta foi melhor, criando mais chances e dominando as ações no terço final e médio de campo. A formação base utilizada foi um 3-4-2-1, com os 2 jogadores de meio mais avançados sendo muito móveis pelas laterais, caindo às vezes como pontas, mas principalmente ajudando nas triangulações pelo meio. Como já citei, era uma bagunça ordenada, digamos assim, com 3 jogadores rodando as posições e se movimentando para encontrar espaços.
Mas então veio a maior provação de Ladea, o confronto contra o Liverpool. E devo admitir, por mais que já não fosse aquele Liverpool da metade inicial da temporada, a projeção era de um favoritismo até que alto para os Reds, mas a Atalanta surpreendeu desde o primeiro minuto de jogo e fez uma partida praticamente impecável na ida, metendo um 3-0 em pleno Anfield e decretando a classificação para as semis. E cara, poucas vezes eu vi um time ser tão dominado como foi o Liverpool, não só nesse primeiro jogo, mas no confronto como um todo. Se você olhar algumas estatísticas, pode parecer que foi o contrário, que a Atalanta foi dominada, mas conseguiu fazer 3 gols na partida, porque o Liverpool teve 70% de posse, mais finalizações, muito mais passes, escanteios, mas esse é um dos casos que só os números não explicam o que foi o jogo, e é um dos casos grandes. Apesar de tudo isso, quem teve as melhores chances no jogo foi a Atalanta. É sério, sem exagero nenhum. A Atalanta poderia ter saído com no mínimo 5 gols daquele jogo. Os números do SofaScore colocam 7 grandes chances de gol contra 3 do Liverpool. Mas pra ser sincero, com o apresentado na partida, acho que além dos 3 gols, as chances claras de fato que a Atalanta teve foram com o chute de Pasalic, que pegou no rosto de Kelleher, e com a escapada dentro da área do Koopy Miners, que acabou chutando em cima do goleiro, ambas no primeiro tempo. Porém, a Atalanta teve 24 desarmes nessa partida, era simplesmente um domínio completo do meio-campo, os jogadores do Liverpool não tiveram espaço para respirar, era simplesmente relar na bola, que Ederson e Pasalic já estavam mordendo em cima, e recuperavam muitos lances bons que geravam chances para a Atalanta. No jogo da volta, o roteiro foi o mesmo, até os números foram bem parecidos, Liverpool com a posse, mas sem conseguir criar muita coisa. Fez um gol cedo, que pode ter acendido um alerta de um milagre para muita gente, mas isso não durou nem até os 20 do primeiro tempo. A Atalanta já voltou a dominar o meio-campo completamente e foram muitas bolas tomadas que desmontavam completamente as jogadas do time de Klopp. Foi um jogo bem controlado. Nas semis contra o Marseille, dá pra dizer que a ida foi a primeira e única partida em que a Atalanta foi pior que o adversário nessa campanha de Europa League. Não que o Marseille tenha criado muita coisa e sufocado os italianos, mas a Atalanta não conseguiu impor seu jogo físico no meio e em todos os setores na verdade. Muito também por conta do estilo de jogo dos franceses, que é mais direto e não necessariamente passa pela criação no meio. E também o esquema com uma linha de 5 não favorecia esse encaixe característico do esquema de Gasperini, que não tem os pontas móveis tradicionais, assim como são os times de Antônio Conte e o próprio Leverkusen de Xabi. Os alas de Gasperini fazem muitas funções além disso, como ajudar na criação pelo meio e morder na marcação além do seu setor pela lateral, mas ainda assim conseguiu um empate e no jogo da volta foi um amasso, e passaram com tranquilidade para a decisão. E nessa final foi simplesmente uma atuação magistral. A Atalanta superou um time que parecia imbatível e fez uma partida até superior à que fez contra o Liverpool. Para começar a falar disso, eu tenho que citar que vi muitas pessoas usando as falas: o gás do Leverkusen acabou, ou nossa, o Leverkusen já vinha jogando mal há um tempo, meio que insinuando que a derrota dos alemães foram mais por deméritos deles que méritos dos italianos. Ah, se o Leverkusen tivesse jogado o que sabe, seria diferente. E inclusive, eu vi muitas pessoas falando que o Xabi Alonso errou e isso foi definitivo para a derrota. E eu realmente tô sem entender mais uma vez esses grandes analistas. Qual foi o erro do Xabi Alonso? O problema foi o Adli ser titular e o Boniface reserva? Então, de 13 jogos da Europa League, o Adli foi titular em 11, e nos jogos mais importantes da temporada, o Leverkusen tinha jogado exatamente com o Adli sendo o 9 móvel, seja no jogo contra o Bayern de Munique pela Bundesliga ou a semifinal contra a Roma. Ele jogou nos 2 jogos e fazendo a mesma coisa que fez contra a Atalanta, então espero que não seja esse o problema. Vi algumas pessoas falando sobre o Hoffmann, e no lugar de quem ele deveria jogar? Do Frimpong ou do Wirtz? Qual dos dois deveria ser banco para o Hoffmann? E qual o absurdo no Frimpong jogar mais avançado, sendo que isso também já tinha acontecido por várias e várias vezes durante a temporada, com o Stanisic fazendo a ala pela direita? Com certeza quem reclamou disso não pegou para assistir 3 jogos do Leverkusen nessa temporada, e achou que descobriu um pote de ouro vendo essa escalação e nossa, olha que erro do Xabi Alonso. E por fim, talvez a decisão mais contestável foi o Andrich ficar no banco para o Palacios jogar. Mas vamos lá, cara, isso fez todo sentido. O Andrich é um volante com boa saída, mas a principal característica dele é defensiva. Ele é mais um cara de marcação, e não precisa ser o Xabi para saber disso. Todo mundo sabia que a Atalanta não teria um estilo de jogo de posse de bola, ou de retenção de bola no ataque ou no meio. Então as principais características do Andrich não seriam necessárias para essa partida, e por isso ele escolheu o Palacios, que tem uma saída de jogo
jogo melhor. Ele tem mais de 90% de acerto nos passes em todos os terços de campo, muito mais que o Andrić. E era isso que o Leverkusen precisava, saída de jogo para desafogar da intensa marcação e perseguição no meio que a Atalanta faria, tentando minar a criação desde o Xhaka até o Wirtz. Então simplesmente não faz sentido algum isso. São pessoas que querem a todo custo achar um culpado. Devem ter olhado as escalações recentes do time da Bundesliga e pensado que descobriram um erro, porque o Boniface e o Hoffmann vinham jogando os últimos jogos. Mas o detalhe é que esses últimos jogos são simplesmente lazer e recreação para o Leverkusen. São irrelevantes. Nos jogos que estavam valendo mesmo, que foram contra a Roma, por exemplo, a escalação foi essa de hoje. E o Xabi não mudou rigorosamente nada, nem no estilo de jogo, nem na escalação para essa partida contra a Atalanta. Não teve erro de Xabi que resultou na derrota, cara. Não tem como ser mais superficial que isso. Parece fala de um NPC que não faz ideia do que acabou de assistir, se é que assistiu o jogo de fato. O Leverkusen não foi mal à toa, o jogo da Atalanta condicionou os caras a isso. Eu fiz uma postagem lá no X analisando como seria a final pelas escalações e pelos estilos de jogo do time, pensando no encaixe dos esquemas. Inclusive, se você não me segue por lá, dá uma olhada no link que deixei na descrição e no comentário fixado para me seguir e acompanhar essas postagens. E também tô deixando aí embaixo o link com o site da KB Prime para você dar uma olhada nas camisas que eles têm à disposição. E não se esqueça de usar o cupom TRAVE5 para ter desconto em sua compra. Mas voltando à postagem, eu falei sobre isso, que a melhor forma para se jogar contra o Leverkusen de Xabi é usar uma formação espelhada, com muita intensidade na marcação pelo meio. Antes do jogo decisivo da Bundesliga contra o Bayern de Munique, eu já tinha falado sobre isso, e Tuchel realmente fez uma formação espelhada. Ele não estava usando 3 zagueiros no Bayern naquela época, mas usou para esse jogo. Só que o problema de Tuchel é que ele fez más escolhas como Sacha Boey na esquerda e o De Ligt e Kimmich no banco, além de não ter feito o principal, que era pressionar os meias do Leverkusen desde que eles tocassem na bola. O Bayern naquela partida tentou anular as pontas do Leverkusen, mas o estilo de jogo do Xabi tem as pontas como setor terminal. A magia toda acontece no meio, desde a primeira saída de Andrić. Tuchel levou aquele 3-0 e foi dominado. Então essa formação espelhada pareceu que deu errado, que foi uma má escolha do Tuchel. Gasperini já fez o que parecia ser efetivo, e realmente deu certo. Se vocês assistiram a partida, ou ao menos viram os melhores momentos, perceberam que o Wirtz fez uma péssima partida, e o Xhaka também. Foram 2 dos piores em campo, mas isso não é porque eles estavam em um mau dia, e sim porque eles foram completamente anulados pelos meias do Leverkusen. E por isso, consequentemente, o Frimpong também fez uma partida ruim, mas não porque ele foi mal e pipocou, e sim porque a criação não chegou com precisão para ele, e quando chegava ele estava sozinho, com os outros jogadores muito bem marcados. Apenas sendo intenso e colando em quem estava com a bola, e também reduzindo os espaços das triangulações e tabelas rápidas com movimentação do Leverkusen, a Atalanta simplesmente forçou muitos erros de passe, tomou muitas bolas. A impressão que dava era que a Atalanta estava com mais vontade, porque eles chegavam primeiro em todas as bolas, desarmavam com facilidade e nenhum outro time na temporada fez isso com o Leverkusen. Foi a primeira vez que eles sofreram esse tipo de marcação desde o primeiro até o último minuto, porque estava 3-0 no placar e a Atalanta continuava marcando a primeira linha dos caras. Foi uma atuação gigantesca, uma estratégia muito bem executada e a Atalanta foi muito superior para conseguir seu primeiro título internacional e ser o único time da temporada 23-24 a vencer o surpreendente Bayer Leverkusen e o ótimo trabalho de Xabi, que termina como a maior invencibilidade da história do futebol. E no geral da competição, a Atalanta termina sendo o segundo time que mais criou chances por jogo, atrás apenas do Leverkusen. E demonstrando sua força e imposição no setor mais importante do futebol, a Atalanta termina como o time que mais recuperou bolas por jogo. Isso comparando dentre os times que avançaram pelo menos até as quartas. Foram 69 recuperações de bola por jogo. É simplesmente absurdo o que fez esse time. É surreal e demonstra a força no meio-campo que foi tão importante fazendo exatamente isso, recuperando muitas bolas importantes contra o Liverpool e contra o Leverkusen. É certo que a Atalanta continuará a fazer história e a encantar fãs de futebol ao redor do mundo, como já tem feito sob a gestão de Gian Piero Gasperini desde sua primeira temporada no clube. Mas sem dúvida, essa conquista fica para a história, por ser a primeira, por ser uma atuação extremamente dominante sobre um time muito forte
e que com certeza será lembrado como um dos melhores times do século. E a Atalanta entra para a história também como uma prova de que sempre há uma estratégia para tudo no futebol. Não importa que você seja o azarão e seu adversário muito favorito, não importa que no papel seu elenco seja pior, não importa que seu adversário seja imbatível e não perca nunca. Existe uma forma de conseguir alcançar o que deseja, é claro, planejando muito e tendo eficiência na execução. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu peço um like para fortalecer o trabalho e também a sua inscrição no canal para não perder as próximas análises de trave a trave.